Boa tarde, professores e professoras. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais esse nosso horário coletivo. Esse nosso horário coletivo aqui, o último de setembro, e que também fecha o mês e já abre, né, a partir de amanhã, o mês do professor. Esse mês tão importante para nós, no qual nós comemoramos o Dia do Professor, e é um mês que nós estamos preparando muitas coisas legais para nós, professores e professoras. Eu não quero dar spoiler, não, mas podem esperar que será um mês com muitas coisas interessantes e importantes para nós. Iniciando amanhã, com uma live especial do mês do professor com a nossa presidente, Paula Hack, a live com a presidente amanhã, né, para todo mundo aqui convidado para a gente inaugurar esse mês do professor tão legal aqui. Bom, para o horário coletivo de hoje, nós temos aqui uma super equipe para falar da matriz E2A radial para nós. E também teremos, na próxima semana, próxima segunda-feira, dia 6, o antessala docente, também sobre a matriz E2A radial. Mas para o antessala docente, nós estamos preparando também um momento que a gente possa, de uma forma descontraída, tudo tirar as dúvidas de vocês. Se durante o HC de hoje surgiu alguma dúvida que vocês queiram tirar, é o momento, tá? Para a gente preencher um formulário para que no antessala a gente possa responder essas perguntas. Então, vou pedir o nosso Rodrigo aqui, o professor Rodrigo Aroli, para colocar no chat aqui agora o formulário, que é para perguntas que possam surgir para o nosso antessala do dia 6 de outubro, especial também aqui sobre a matriz E2A radial. Como eu disse hoje, né, nós temos um super time aqui, a professora Vânia, pessoal da modelagem, que vai falar aqui para nós hoje. E eu já chamo a professora Fabíola para abrir aqui e falar para a gente um pouquinho também. Professora Fabíola, seja bem-vinda. Muito obrigada, Homero. Boa tarde para todos os professores, professoras do ecossistema. Eu sei que aqui muita gente já me conhece, né? Mas assim, vou me apresentar para quem é novo. Então, meu nome é Fabiola Gílio, eu estou à frente da modelagem e aprendizagem na diretoria do design curricular, com o Rodrigo Alves, na vice-presidência acadêmica, né? E é com muita alegria que eu venho aqui no horário coletivo com vocês para falar da nossa super equipe, com a nossa super equipe, como disse o Homero, né? Para falar junto com essa equipe um pouco o que é a proposta para a gente construir esse horário coletivo, de fato, de uma forma coletiva, em conjunto, né? Então, essa proposta de hoje que a gente vai trazer para vocês é para a gente pensar num espaço que a gente vai discutir, como que a gente vai pensar, mas, acima de tudo, como que a gente fortalece o nosso planejamento acadêmico, né? E aí a gente traz em torno de 3 pilares do currículo radial que a gente já tem discutido, que é a habilidade progressiva, a competência e a transversalidade, tá? Ao longo dessa jornada que a gente teve aqui de construção das matrizes, que a gente teve lá, que estamos ainda, né, em discussão do que a gente tem de matriz, o que a gente pode fazer de uma evolução, de um aprimoramento, um dos pontos que a gente tem revisitado é a questão da busca ativa, né, e a gente tem trazido como que a busca ativa ela pode ter ênfase nos temas transversais. E aí, gerando algumas dúvidas, a gente sabe que tem algumas dúvidas com relação a isso. Porque antes o material da busca ativa era um material que ele ficava restrito para os professores, né? Muitos professores não tinham acesso, o aluno sabia, às vezes trazia um questionamento e a gente não sabia nem como responder o que estava lá, porque a gente não conseguia visualizar. Ele ficava em um outro lugar do sistema. E aí, com a matriz radial, a gente está mudando um pouco essa ótica, né? Então, a gente tem a possibilidade agora de visualizar todo o conteúdo que os alunos estão vendo também. Ainda é para a matriz radial. Isso é um salto que a gente tem para a matriz radial. Mas não são todas as UCs que já foram construídas, né? Então, a gente ainda está curando material, a gente ainda está desenvolvendo, a gente está avançando, né, dentro de como que a gente vai fazer isso. Mas a proposta é que a gente tenha um olhar sobre o todo, né? A UC como um todo. Eu consegui ver tudo que está ali de curadoria de material, tanto de material de cada uma das UAs, quanto das transversais, que é o que a gente vai falar um pouco aqui hoje.
E aí, para falar um pouco disso, a gente vai proporcionar um espaço de planejamento para vocês, para oferecer um pouco não, para oferecer subsídios, né, para que vocês compreendam com clareza o que que significa a UC transversal e como que ela relaciona dentro da UC. A gente fala assim, ó, dentro da modelagem, a gente tem como um papel desse fortalecimento de planejamento. Então, aqui a gente quer fortalecer isso para que vocês reconheçam a transversalidade, reconheçam que existe a transversalidade e como que a gente conecta essa transversalidade ativamente dentro das discussões que a gente faz, pautado na competência e nas habilidades progressivas. Então, essa que é um pouco a essência do que a gente vai falar, mas assim, a Vânia, né, que vai explicar melhor a condução das atividades, ela vai trazer um pouco assim o momento dessa oficina em três partes. Então, ela vai fazer uma explicação, vai trazer toda essa pauta. Depois a gente entra dentro da questão da transversalidade em si, e depois a gente entra dentro de uma atividade prática. O que a gente quer trazer aqui, eu acho que de reforço, é que a ideia é que vocês se sintam autores com a gente. A ideia não é a gente pensar um projeto, ficar aqui na modelagem, fazendo as discussões dentro das matrizes, fazer essa discussão, e aí depois a gente traz aqui só para a gente desdobrar. A gente não quer desdobrar, a gente quer construir juntos de verdade, né? Então a gente quer usar esse horário aqui, esse horário coletivo, para ser coletivo, para ser um momento que vocês vão ter dúvidas e a gente vai tentar sanar, vai trazer inquietações e vai trazer até pontos de melhoria, porque vocês podem trazer melhorias para a gente fazer dentro desse currículo, né? Então, um desejo para vocês aí um ótimo HC e passo a palavra para nossa querida Vânia. A Vã. Oi, boa tarde, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas. Agradecemos aqui o pessoal da formação, né, pelo espaço tão importante da gente compartilhar com vocês, como a Fabiola já falou, das nossas experiências da modelagem que são construídas dentro dos nossos GTs e com a contribuição de vocês, tá? Eu vou projetar aqui os nossos slides para a gente poder acompanhar juntos o raciocínio que foi empregado aqui, tá? Vocês me digam se está tudo certo, se já está aparecendo, que a minha conexão às vezes me dá umas. Já está, gente? Já? Maravilha. Então, assim, a temática geral do encontro de hoje é o nosso currículo, né? Com todas as inovações que ele vem trazendo, e a gente fez um recorte aqui e trouxemos a temática do design de aprendizagem, que é um ponto fundamental aí do nosso planejamento, da gente pensar as experiências de aprendizagem no currículo radial e também já implementando para o nosso currículo Mandala, que está aí cedendo lugar às inovações do currículo radial progressivamente, tá? Então, qual foi a proposta? O que que a gente espera para o dia de hoje? A gente espera trazer para vocês algumas questões para a gente refletir. Por que que nós chegamos nesse design curricular, quando a gente fala da modelagem especial, né, de como ficou a estrutura do plano de ensino, de como ficou a referência matética, pensando um pouco em como os fins são justificados pelos meios, né? Então, vou trazer um pequeno contexto aqui para vocês, uma retomada de contexto da transformação do nosso E2A, né, da nossa chegada no 3.0 do nosso E2A, que é assim, nós vivenciamos desde o início, né, quando a gente começa a olhar para o E2A e pensar as mudanças dentro do currículo, nós iniciamos com algumas inquietações. E aí eu destaquei duas aqui, porque são duas questões que foram trazidas, que vai ajudar a entender o porquê de trazer essa temática
de hoje que a Fabiola já apresentou, né? Então, nós vamos falar um pouco de transversalidade, temáticas transversais dentro da UC, e nós vamos falar das habilidades progressivas e o seu papel no currículo, tá? Então, começando por duas questões, né? Como que a gente alcança a competência? Como que a gente pode tornar a transversalidade inerente ao percurso da UC? E aí vamos retomar, então, o contexto. Pensando na primeira questão, como que a gente alcança a competência? Quando nós começamos a discutir currículo e a revisão do nosso currículo para um currículo radial, uma dor e um apontamento que surgiu foi muito em relação à ambiguidade, às vezes, do nosso plano de ensino, do planejamento, que não tornava muito claro o caminho para se chegar na competência. Então, havia alguns sombreamentos, mas havia também uma dificuldade, às vezes, de uma clareza, né? De tornar mais evidente que nós estávamos seguindo aquele caminho para chegar à competência de fato. E até uma dificuldade de avaliar o que era a competência dentro do grupo, né? A competência que a gente alcançaria no momento, né? Então, para nós, competência são processos que são inerentes ao nosso currículo radial, né? E que o aluno pode construí-la ao longo do seu percurso. Então, por vezes, uma unidade curricular dá conta de alcançar, por vezes, ela chega do próximo. Agora, assim, quais são os passos que a gente leva para chegar nessa competência, né? Como eu sei que as estratégias, as escolhas que eu fiz no meu planejamento, elas são coerentes com o caminho da competência, para eu chegar na competência. Então, a primeira questão é essa, tá? E eu vou trazer um pouco aqui a reflexão sobre as habilidades progressivas, que depois a gente vai fazer em duas etapas, né, esse encontro. Então, a primeira metade eu vou fazer um pouco essa reflexão com vocês, e depois a gente vai seguir para salas organizadas por área, e aí a gente vai passar os links para vocês, onde vocês vão colocar em prática um pouco desse exercício de reflexão que a gente está fazendo aqui. Então, o primeiro é qual o lugar das habilidades progressivas e qual o papel dela, a importância dela quando a gente fala de um currículo por competência, certo? A outra questão traz a transversalidade. Então, todo mundo sabe aqui que, para além de ser uma diretriz do Ministério da Educação, os temas transversais, eles fazem parte da nossa vida, né? No nosso cotidiano, na nossa forma de perceber a nossa realidade, tudo é transpassado por questões transversais. Então, assim, o que nós estamos fazendo e como que a gente pode propiciar a experiência de aprendizagem em que a transversalidade esteja ali, inerente, permeada, tá? E o currículo já fez essa tentativa várias vezes, né? A gente faz as experiências, temos experiências muito bacanas, né? De exploração de temáticas transversais, aí um exemplo forte que a gente tem são as próprias experiências de extensão. A gente já tentou trabalhar pelo core currículo, via core currículo, garantir que essas temáticas surgissem, né, e fossem praticadas dentro do currículo, mas também a experiência com o E2A nos ensinou que a gente precisaria ir mais além, né, das temáticas transversais. Não daria, um core não dá conta de discutir todas as temáticas transversais, e também os alunos não fazem core todo semestre. Então, veio aí a ideia de construir a UC exploratória, de trazer algumas temáticas transversais contemporâneas para as UCs exploratórias, e a gente está trabalhando nessa ideia e está ficando muito legal. Mas nós fizemos
mais do que isso. Nós organizamos as unidades de aprendizagem as unidades curriculares em 8 unidades de aprendizagem, sendo que essas 8, 2 delas são unidades de aprendizagem imersiva. E uma é muito fortemente relacionada à questão da transversalidade. Só que isso também nos impõe um desafio. Então, assim, estou aqui, currículo radial, a gente trouxe a transversalidade para dentro da unidade curricular, organizamos ela dentro da unidade como se fosse como uma unidade de aprendizagem efetiva, mas qual é o desafio que a gente tem agora? Quais os possíveis diálogos que a gente pode ter daquilo que se trabalha em termos de competências técnicas, de conteúdos específicos daquela UC, com essas temáticas transversais, que não precisam necessariamente ser só aquelas temáticas obrigatórias que o Ministério da Educação apresenta para nós. Então, o desafio é a gente entender um pouco o nosso papel nesse trabalho com as temáticas transversais, e depois, lá na hora de ir para os grupos, a gente trabalhar um pouco nessa ideia de uma maneira mais prática, tá? Bom, só recuperando rapidamente aqui o sentido da unidade imersiva transversal. Vocês sabem que a gente tem 2 unidades imersivas dentro da UC. Uma tem uma abordagem mais voltada para a construção da UC e permeada, da A3, e permeada pela pesquisa, e a outra, que a gente chama de transversal, é uma unidade, a gente sabe que ela vai ser ofertada no formato assíncrono, digital, para os nossos estudantes, independente da modalidade. Então, o estudante, assim como nós, teremos acesso a esse material, mas ela é uma unidade que vai explorar uma temática transversal dentro da UC. E de que temáticas a gente está falando? Nós estamos falando tanto daquelas temáticas obrigatórias, né, trazidas pelas DCMs, como os direitos humanos, a educação ambiental, diversidade étnico-racial, acessibilidade e inclusão, enfim, todas aquelas que a gente sabe que precisa permear o currículo e que são fundamentais. Mas a gente também está chamando de temática transversal aquelas temáticas contemporâneas, atuais, né, que trazem para dentro da discussão e do estudo da UC a riqueza da atualidade e das questões polêmicas e fundamentais da nossa contemporaneidade, tá? E aqui, assim, são temáticas que vão apoiar o aprofundamento das discussões da UC, ela vai conversar com a área, né? Ela pode até ter uma identidade com a área, e elas são fundantes para a gente poder pensar numa proposta de currículo por competência, porque é impossível construir competências na perspectiva do que é uma competência de fato, né? Essa capacidade de ter um pensamento, pensar de maneira complexa, agir no mundo complexo, né? Transitar sobre diferentes áreas de conhecimento, agir, né, colocar em ação o seu conhecimento para resolver problemas complexos em diferentes contextos, tudo isso faz essa conexão com a ideia de competência. Então, vamos entender aqui que quando a gente vai planejar uma unidade de aprendizagem, qualquer que seja ela, em qualquer UC, a gente precisa ter esse olhar, né, transversal sobre ela. E é isso que a gente gostaria, né, que ficasse muito, muito concreto hoje na abordagem que a gente está fazendo, tá? Aí, pessoal, para a gente conseguir unir a ideia de competência com a ideia de transversalidade, a gente também trouxe para o nosso design curricular, dentro de uma UC,
como que deveria se estruturar e organizar as unidades de aprendizagem. Então, cada uma das 8 unidades de aprendizagem, elas são temáticas, né? Porque elas vão carregar conteúdos que foram agrupados ali dentro, que fazem parte daquela OC. Ela vai definir habilidades progressivas, que nós chamamos aí habilidade central, que é o mais alto nível de habilidade que a gente pretende atingir dentro da unidade de aprendizagem, e as habilidades progressivas que são planejadas para o alcance dessa habilidade central, tá? E nós usamos para isso a taxonomia revisada do Bloom, né? Vocês já conhecem, eu não vou ficar me estendendo aqui, vou explorar alguns aspectos só, mas qual que é a ideia da taxonomia, de usar a taxonomia? É o fato de que, se a gente estruturar o nosso planejamento olhando para as habilidades e levando em consideração que a gente tem que ser mais alto nível, nós vamos conseguir dar os passos para chegar na competência. Essa é a ideia primordial, tá? Que a gente vai detalhar um pouquinho mais na sequência. Beleza? Então, o que norteia o planejamento? A gente tem, dentro do planejamento, as dimensões do conhecimento, né, que é saber o quê, quais conteúdos vão ser trabalhados, e também a dimensão do saber como, né? Dentro da dimensão do conhecimento, tem vários níveis de conhecimento que os nossos alunos podem ter, desde aquele conhecimento factual, quando algo aconteceu, né? Quem fez, enfim. Tem o que é fato, que está registrado como fato. Tem o conhecimento conceitual, são os conceitos, tudo que a gente trabalha, e é um conhecimento que vai levar em consideração as relações que o nosso aluno vai estabelecer entre os conceitos que estão sendo ensinados, trabalhados na UCEI, e os outros conceitos que ele já trabalhou, estudou nas outras UCs, os conceitos que ele tem, que ele aprendeu na história de vida dele, enfim. O conhecimento que a gente fala de procedimental, né? Que é saber como fazer algo com aquilo que ele, como aplico aquele conhecimento na prática, e o conhecimento metacognitivo, que é assim, como eu avalio isso que eu sei, né? Mas também tem a dimensão do saber como. E a competência está muito voltada para esse saber como fazer, né? Então, dentro do fazer como, a gente entra aí com essa dimensão revisada, com essa versão revisada da taxonomia do Bloom, tá? E aí tem várias questões implicadas, vários momentos que a gente vai discutir aqui. Esse como que a gente está se referindo aqui é o como de ação mental, ação cognitiva, né? Como que formas e processos de pensamento estão implicados ali nessa ação. E aí eu diria assim, a complexidade de uma atividade, ela é definida pela dimensão do processo cognitivo mobilizado, ou seja, a ação mental que o aluno precisa realizar. É esse o ponto, gente. Então, quando vocês olham lá na referência matética, o que é isso? Habilidade progressiva, né? Avaliar, lembrar, elaborar, produzir. Não são meramente verbos. Eles são ações mentais. Pedir para lembrar algo é importante, e tem momentos para isso, que ajudam muito, por exemplo, nas nossas estratégias. Por exemplo, a gente pode conectar com o evocar da taxonomia da neuroaprendizagem, né? É importante evocar, lembrar, é importante. Mas essa é uma faceta dessas elaborações mentais. Tem outras de níveis cada vez, em complexidade cada vez maior. E é essa a ideia, tá? Bom, então, considerando isso, o que justifica, então, né? Por que a gente tem que estruturar o desenvolvimento progressivo de aprendizagem no planejamento? Ai, gente, desculpa, tá escorregando aqui. Qual é
qual é a proposta? Por que que a gente teria que fazer dessa forma, né? Estruturar esse planejamento em habilidades. Qual a relação entre as habilidades e as competências a ser alcançadas? Então, aqui, a minha proposta é que vocês compreendam o porquê do como, né? Por que que a gente mudou a estrutura do planejamento? Não é mais meta de compreensão, tópico gerador, a gente inseriu as habilidades lá dentro, tá? Vamos lá. Vou resumir aqui em 4 afirmações. Primeiro, é que o desenvolvimento de competências, ele envolve várias capacidades cognitivas diferentes, né? Então, desde algo mais simples, como, por exemplo, lembrar uma informação, até o nível do criar algo novo com aquilo que eu sei, né? Com aquilo que eu aprendi, tá? E aí, gente, nessa perspectiva, essa organização e habilidade de aprendizagem também ajuda muito a gente a tirar aquela nuance mais ambígua do planejamento, como eu disse anteriormente para vocês, né? Então, às vezes a gente colocava uma meta ampla demais, que os professores, cada um poderia ter uma interpretação e cada um ir para um caminho, né? Ou é tão ampla que a gente não situa muito bem o que a gente quer chegar. Então, quando a gente estrutura em habilidades, fica muito claro para a gente cada um desses níveis, dos 5 níveis, a gente deixa mais claro qual é o nível cognitivo, o que está sendo pedido, qual é a habilidade que está sendo mobilizada ali. Por exemplo, eu posso colocar lá numa habilidade, aprender álgebra. Aprender álgebra é uma coisa todo mundo entende quando a gente fala aprender álgebra, né? É fácil. Mas, assim, como que eu conecto esse meu desejo que o meu aluno aprenda álgebra com algo concreto, né? Quando eu for transformar uma habilidade. Eu poderia dizer, por exemplo, aplicar algoritmos para resolver equações quadráticas. Não estou sendo mais focado, mais objetivo? Então, não é um mero preciosismo, né, que a gente fala, eu vou. Como é que eu vou mensurar depois se o meu aluno aprendeu álgebra? Quando eu criei uma atividade onde ele foi levado a ter que aplicar ou explicar, né, ou analisar um, uma equação, um trabalho com álgebra para ele poder julgar se está correto ou não, enfim. Mas ela está muito conectada ao fazer. Então, a habilidade mostra que habilidade é essa, né? Que habilidade que ele está colocando em movimento, tá? O desenvolvimento a criação das habilidades também envolve a possibilidade da gente criar uma estrutura metodológica que define mais claramente onde a gente quer chegar, o que a gente quer, né? Quais os recursos cognitivos que estão sendo empregados ali, e se essas habilidades são compatíveis com as experiências de aprendizagem que eu estou criando. Então, esse é um outro ponto que, no segundo momento do encontro de hoje, vocês vão exercitar, que é isso, né? Às vezes a gente coloca lá uma habilidade para o aluno identificar elementos da tabela periódica, né? Eu coloco que a habilidade é esse, ele só vai identificar quais são. E depois, na prova, cai uma questão de análise química. Então, assim, onde que essas duas coisas se conversam, né? Ou mesmo na experiência de aprendizagem, onde é que essas coisas se conversam, tá? As experiências de aprendizagem e avaliação, elas se tornam mais compatíveis quando a gente usa o planejamento por habilidades, tá? E aí, nesse sentido, é importante resgatar que, como parte do movimento de evolução, né, do nosso currículo, a área de avaliação tem feito uma série de ações, esforços, análises, estudo, para construir avaliações também muito voltadas para o desenvolvimento de competências.
e toda a gradação que está sendo feita, né, em torno dos itens avaliativos, do que vai ser exigido do aluno, passa por essa taxonomia das habilidades. Então, gente, é importante que a gente leve em consideração que aprendizagem e avaliação são processos inerentes, né? Quantas vezes ele fala assim, ao passar por um processo avaliativo, eu estou aprendendo, né? E, e a aprendizagem, ela é um processo que precisa estar muito coerente com o que vai ser avaliado do aluno. Eu não posso avaliar um item de forma complexa se o aluno não teve a possibilidade de ter experiências em situações de aula em que ele pudesse mobilizar é, 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 essa questão da complexidade, né, do pensamento. Então, é importante esse ponto. E o foco, né, nos processos cognitivos de alta complexidade. É claro que a gente fala assim, mas então por que precisa? A gente não poderia ir só lá no nível do criar, né, do avaliar, do analisar, que são elaborações mais complexas? Não, não, por quê? Porque a taxonomia ela é hierárquica. Como é que eu vou analisar uma, um conceito, uma relação entre conceitos, ou avaliar, né, um fenômeno, sem antes ter tido contato com esse conceito, ter feito uma leitura, identificado os principais pontos ali, ter aplicado um conhecimento. Então, assim, quando a gente fala da taxonomia, das habilidades progressivas, a gente está querendo dizer assim, cada vez que eu proponho atividades complexas, eu estou possibilitando que o meu aluno ele mobilize todos esses níveis anteriores que foram construídos, tá? Então, é um pouco nessa direção. Vamos lá. Aqui eu trouxe a taxonomia, vou botar pequenininho aí, mas não se preocupe, a gente vai disponibilizar esse material, e também lá a partir da divisão em grupo, vocês vão ter contato, tá, com materiais de apoio que vão trazer essas questões. Aqui mostra, então, a taxonomia e ressalta a experiência e o verbo. Por quê? O verbo é ação, né? Qual é a ação cognitiva que eu quero mobilizar? Então, a gente tem que estar sempre buscando essa ação. Por exemplo, quando a gente fala do lembrar, né? O lembrar é recuperar informações, fatos, conceitos. A gente pode usar vários verbos quando eu vou construir uma habilidade do lembrar, né? Listar, identificar, nomear, né? Definir se é verdadeiro ou falso. São habilidades bem rudimentares, vamos dizer assim. A gente praticamente nem deveria ficar usando em aula. O compreender é a capacidade que a gente tem de fazer a nossa própria interpretação daquilo que está sendo dito. Então, quando o aluno é levado a explicar algo que ele leu ou que foi trabalhado em aula, ele está mobilizando o compreender. Então, envolve o quê? Explicar, interpretar, dar exemplos, né? O aplicar é uma forma de colocar aquele conhecimento numa situação prática. Então, pode ser desde uma prática simples, como, por exemplo, é, pensar uma fórmula química usando elementos da tabela periódica, ou usar um laboratório para aplicar um experimento, fazer um planejamento usando o que aprendeu lá na aula de docência, né, como fazer uma sequência didática, enfim, como que eu aplico esse conhecimento, tá? Então, tem a ver com resolver, praticar, usar algo que conhece. O analisar é uma habilidade mais sofisticada. Por quê? Porque envolve o estabelecimento de analogias, né? De buscar contrastar ou analisar uma teoria, uma ideia, um processo, um fenômeno, conseguindo perceber a relação
entre essa teoria, por exemplo, com outras teorias. Então, é um exercício cognitivo interessante, porque você precisa de estabelecer diferenças, relações, né? Buscar lá nas outras experiências, nas discussões das outras UCs, pensar em criar categorias, né? Tudo isso tem a ver com analisar. O avaliar é mais sofisticado, porque envolve julgamento, né, gente? Então, assim, julgamento a partir de premissas, de coisas que eu. De um processo crítico, né, de um pensamento crítico, poder julgar, criar suas próprias hipóteses, verificar, né, justificar uma ideia com fundamento, tudo isso tem a ver com avaliar. E no último degrau da taxonomia, a gente tem o criar. O criar, muito relacionado a partir com tudo isso que eu sei, produzir algo novo. Eu costumo dizer assim, que o criar, o expoente maior do criar é a nossa A3, ou pelo menos deveria ser, né? O aluno poder ter essa capacidade de síntese de tudo o que foi trabalhado e transformar isso tudo em algo novo, em elaborar algo que seja, que possa se conectar e inovar de alguma forma, tá? A gente fala muito, né, dessas habilidades todas, porque a gente está falando de um currículo por competência, né? Agora, como é que a gente traz isso para a questão da transversalidade? Como é que a gente junta tudo isso, né? Esse é um ponto também de reflexão que a gente vai fazer agora, né? Eu posso, por exemplo, vamos pensar numa temática transversal obrigatória, por exemplo, a questão ambiental, né? Eu posso, numa experiência, por exemplo, com alunos do ensino médio ou do ensino superior, eu posso começar pedindo para ele identificar problemas ambientais, né? E aí eles podem fazer isso, se conectar com o tema, né? Trazendo questões sobre problemas ambientais. Eu posso pedir para ele explicar como que as atividades humanas têm impactado os ecossistemas, ou seja, a partir do nível do lembrar para o nível do compreender, né? Do entender, do compreender. Posso pedir para ele aplicar. Ou seja, posso pedir para ele propor algumas medidas para redução do impacto ambiental. É uma proposta, né? Posso pedir para ele analisar, ou seja, posso pedir para ele comparar o quão eficientes estão sendo as políticas ambientais que estão sendo adotadas dentro do município, por exemplo. Posso pedir para ele julgar, né? O quanto que as pessoas, essas medidas estão impactando na conscientização ambiental, né? Posso pedir para criar um projeto comunitário, né, que leve conscientização pela questão ambiental, enfim. Todos esses níveis, quando a gente fala da competência, eles se traduzem no ponto de chegada, né? Que o nosso ponto de chegada nada mais é do que a competência. Então, é essa a ideia que permeia. Voltando aqui à nossa pergunta, né? Como que a gente articula as temáticas transversais trazidas pelas unidades de imersivas aos temas específicos da UC? Trouxe dois exemplos aqui para vocês, porque eu entendo assim que quando eu falei para vocês, a gente tem temáticas transversais obrigatórias e a gente tem as temáticas transversais que a gente pode entender como contemporâneas, né? E aí, cada professor dentro da SUC vai poder trazer essas temáticas, como a gente já traz, né? Eu peguei um exemplo do direito e um da comunicação, com esses dois tipos de temáticas. Então, dentro da temática obrigatória aqui, a gente trouxe direitos humanos e diversidade cultural no curso de direito. E vejam aqui os exemplos das habilidades progressivas. A gente tem uma competência, né? Que é atuar aí, gente, avaliem, julguem, porque esses dois exemplos foi a IA que produziu, tá? Então, se tiver alguma coisa errada aí, vocês sinalizam, por favor, que não é minha área. Eu não quis trazer o exemplo da minha área, porque eu acabo usando só o exemplo da minha área e, às vezes,
não chega muito, né, próximo de vocês. Vamos lá. Então, qual a temática transversal? Direitos humanos e diversidade cultural, né? As habilidades, compreender os princípios tratados internacionais de direitos humanos. Aqui eu nem usei a primeira habilidade, que é a habilidade do lembrar, tá? Eu parti do compreender. Aplicar a legislação em estudos de casos reais, analisar situações de violação de direitos humanos, avaliar a eficácia de políticas públicas de proteção a minorias e criar uma proposta de ação. Na comunicação, eu peguei aqui uma habilidade, um tema transversal contemporâneo, que são os fake news, ética digital e cidadania. Então, aqui, ó, não é um tema transversal daqueles amplos trazidos dentro da DCM, mas é um tema contemporâneo que é transversal a qualquer área de conhecimento e que é importante. Então, no exemplo da comunicação, a competência é criar estratégias de comunicação crítica e inovadora em múltiplas plataformas, e as habilidades, né? Compreender o fenômeno da desinformação e seus impactos sociais, aplicar técnicas de checagem de fatos e análise de fontes, campanhas digitais sob a ótica da ética e da cidadania, avaliar o impacto da desinformação em processos sociais e políticos, e também poder pensar uma campanha, né, para trabalhar com essa questão da desinformação. Então, percebem aqui que a gente pode trazer essas temáticas para dentro do contexto da UC, desculpa, deixa eu... Dentro do contexto da UC, sem, né, na melhor forma de diálogo possível, tá? Que a gente pode trazer. Trouxe aqui um desenho de uma árvore, desenho, pedi para a IA fazer, ficou bonito. É assim, para a gente tentar construir uma analogia, né? Como que transversalidade, habilidades, né? Habilidades cognitivas e também a competência se unem, né? Eu acho que a imagem da árvore, ela ajuda a trazer um pouco essa ideia, né? Quando a gente fala de habilidades e a gente pensa no, no crescimento de uma árvore, a árvore ela vai se sustentando a partir de alguns degraus, né? Então, ela vai precisar ali do solo, aí ela vai estruturando, né? Aquele caule dela ainda maleável, flexível, mas eu diria que aí a gente pode depreender com uma analogia das habilidades básicas, né? Então, lembrar, compreender, né? Explicar alguma coisa. Depois a gente vai ampliando isso, ampliando no sentido de fortalecendo, dando concretude a essa árvore, que poderia ser entendida como conhecimento que está sendo construída, a competência que está sendo construída, né? E aí a gente tem aí a transversalidade. Então, não existe uma separação entre os galhos e as folhas dessa árvore. As temáticas transversais perpassam e se entrecruzam o tempo inteiro nessa árvore, né? E as habilidades, elas, na medida que a gente vai atingindo níveis mais amplos de complexidade, maior a conexão com a transversalidade. Então, toda competência, ela nasce dessa possibilidade, né, da gente poder trazer o nosso aluno para a realidade, para o mundo concreto dele, para como ele conecta aquele conhecimento com a vida dele, né, as coisas que fazem parte e são distribuídas. Então, a competência, ela, para os alunos desenvolverem competência, eles precisam ser capazes de passar por todos esses níveis e, no último nível, ele conseguir confabular tudo isso
para resolver problemas complexos, né? Então, ele precisa distinguir, ele precisa classificar, ele precisa relacionar, né? Elaborar hipóteses, juntar elementos para formar um todo coerente, funcional para resolver um problema. Então, tudo isso passa a ter um sentido quando a gente fala do currículo por competência. A ideia inicial aqui, nossa, né? Pelo menos a nossa intenção hoje é que a gente possa levar essa reflexão para vocês. Lá no momento oficina, que vocês vão entrar agora, vocês vão trabalhar um pouco, não só em termos estruturais, a escrita de uma competência, mas vocês vão ter oportunidade de ter algumas ferramentas para pensar, inclusive com o uso de IA, né? Para vocês pensarem, trabalharem essa ideia, essas premissas dentro de uma unidade de aprendizagem. Isso aqui vai estar lá também no material de apoio, tá? Que os assessores vão mostrar. E eu finalizaria dizendo assim, né, que as habilidades progressivas, elas estruturam o caminho, a transversalidade abre as conexões e a competência é o resultado vivo dessa integração. Então, eu espero que a experiência de hoje possa conectar com essa reflexão que foi feita agora, a experiência que vocês vão vivenciar lá nos grupos, e que isso tenha um impacto sobre o planejamento de vocês, que o planejamento continua sendo e sempre vai ser do professor, tá? Obrigada, pessoal. Acho que eu terminei meu tempo, mas é isso. Muito obrigado, professora Vânia. Nós vamos colocar aqui agora, gente, o Linktree das salas, tá? Para que vocês possam se dirigir para lá, para que possam seguir com a oficina do horário coletivo. Já está aqui no chat, não? Ainda não, Mero. Ai, gente, eu esqueci de... Pessoal, perdoa, eu esqueci de compartilhar Linktree e tudo. Vamos lá, vou compartilhar de novo, perdoem. É. Rodrigão, pode colocar a lista de presença aqui também no chat. Isso, gente. Aí, ó, a professora Vânia está compartilhando aqui um Linktree com o QR Code. E nós temos o link também do Linktree. Deixa eu colocar aqui no chat. Ó, tem uma organização, a gente tem uma organização por áreas do Cine, mas a gente também usou. Não sou eu que estou compartilhando, não. Quem é? É você Quem está mesmo. com... É você. Mudou a tela. Vou parar e vou tentar de novo. Vou colocar aqui no modo de apresentação. Já está no chat também, tá, gente? O Linktree aí. Mas é que tem uma organização das áreas do Cine, só para quem não sabe para onde vai, tá? Então, o link já foi colocado aí, né, pessoal? Agora eu vou mostrar como é que estão os agrupamentos. Quando vocês entrarem lá no Linktree, vocês vão ver essa organização aqui. Por exemplo, educação vai estar junto com psicologia. Não é a divisão do Cine, mas a gente organizou dessa forma. Então, olhem para essa tela, se alguém tiver alguma dúvida, e aí já podemos seguir para iniciar, então, as atividades relacionadas aos temas trazidos por hoje, tá? Muito obrigado, professora Vânia. Sempre muito bom aprender com você, né? A gente sempre sai com muito aprendizado. Valeu demais, gente. Vamos continuar então nas salas, tá? Tem que sair dessa sala aqui para que você possa entrar na outra lá, tá? Pode encaminhar todo mundo para lá. Muito obrigado pela presença. Vamos continuar o horário coletivo nas salas por áreas, tá? Obrigada, tchau, gente.